Quero saudar a todos com a paz. Hoje eu trago uma reflexão que fica no livro de Mateus, capítulo 13, 24 a 26. Jesus contou a seguinte parábola. O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. A explicação sobre essa parábola fica em Mateus, capítulo 13, de 36 a 43. Mas eu não vou prolongar sobre isso, porque a minha direção vai sair um pouquinho do foco do que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a própria natureza criada, que são os seres humanos, elas aguardam com anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus são aqueles que seguem os mandamentos de Deus e creem na salvação eterna. A criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será liberta do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos de Deus. Isso que eu falei agora fica em Romanos, capítulo 8, 19 a 21. O joio e o trigo, eles foram criados juntos, como diz ali na parábola. Isso fica nas escolas, nas igrejas, nas famílias. O joio e o trigo estão juntos por todos os lugares. Não é o local ou o ambiente que determina quem é joio e quem é trigo. A boa semente dá resultado positivo quando cresce e jamais deve se parecer com o joio, pois a boa semente existe para fazer a diferença e o mundo aguarda ansioso por isso, como a gente leu. Então, a gente vive uma vida de escolha, livre-arbítrio, escolha o caminho que deve seguir, tu e tua semente, escolha o bem. Deus dá a cola, Deuteronômio 30:19 fala muito bem sobre isso. Então a gente escolhe o caminho, e nós que escolhemos o caminho do bem, o caminho da palavra de Deus, o caminho da salvação, nós temos que ser o trigo, nós temos que fazer a diferença nesse mundo que está contaminado. A gente está sempre preocupado em apontar um ou outro, que aquele fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Se a gente percebe que a pessoa está fazendo uma coisa errada, a gente faz o certo. Simples assim, a gente não tem que ficar preocupado em querer só apontar os outros e a gente não fazer nada. Então que a gente faça a nossa parte, que a gente seja o trigo ao meio ao joio, que a gente mostre a diferença, porque um dia a palavra diz que o joio vai ser cortado e vai ser queimado. E o trigo vai para junto de Deus lá, no paraíso. E a salvação, ela é individual. Cada um tem que fazer a sua parte para a sua salvação. Por que nós levamos a palavra de Deus? Porque nós cremos no que nós lemos. E nós, quando lemos e cremos, a gente tem que ser a Bíblia viva, para que as pessoas sejam alcançadas. Porque algumas pessoas dão credibilidade às outras, e essas outras que têm a credibilidade, elas têm que falar, porque muita gente não quer ler, ou muita gente não entende, acha que a Bíblia não foi escrita por Deus, foi escrita por homens, mas o resultado que a Bíblia manda fazer é muito positivo. Com certeza nós cremos que a Bíblia foi escrita por Deus e usada pelos homens. Mas aquele que não crê, e se ele ler e obedecer, ele só vai receber coisas boas, como eu sempre falo. Então o joio e o trigo, eles vão ser criados juntos. Não adianta, seja qual for o ambiente, seja qual for o lugar, nós temos que só fazer a diferença para o lado bom. Não vamos julgar, não vamos criticar, não vamos reclamar, vamos fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos ter um mundo melhor para nós vivermos até o grande dia. É isso que eu queria dizer, essa palavra. Vamos refletir. O primeiro é Mateus capítulo 13, 24 a 26, e o outro é Romanos capítulo 8, de 19 a 21. Fiquemos com essa palavra, fiquemos com essa meditação, e Deus abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus.